Boa noite para você de casa. Agora o NTV News. Pelo segundo dia seguido, Patos de Minas tem ocupação de leitos públicos abaixo de 100%. Na rede hospitalar particular, colapso sem trégua. Casos confirmados diminuem ritmo e município confirma mais 3 mortes. Com crescimento na ocupação de leitos em Minas, vereador de Divinópolis mostra hospital vazio em Carmo da Mata e Estado diz que Santa Casa não tem estrutura. Ministério Público ajuiza a ação civil pública e pede que edital de transferência de gestão do Hospital Regional para a Organização Social seja interrompido imediatamente. Depois de reportagem da NTV, rapaz com sérios problemas cardíacos consegue avançar tratamento, mas família segue apelo por doações e para que seja feito fornecimento de oxigênio pela Prefeitura. Isolamento social em Minas está abaixo da média nacional. Moradores de Areado pedem poda preventiva de árvores para evitar acidentes com a rede elétrica. Autistas ganham carteirinha em Patos de Minas e asseguram direitos como prioridade de atendimento. Comerciantes de Patos de Minas contam com pedidos e compras de última hora para alavancar vendas nessa Páscoa. Tem também análise da notícia e muito mais informações agora no NTV News. Depois de muitos pedidos, finalmente os autistas foram ouvidos e passam a ter direito a uma carteirinha especial em Patos de Minas. Entre as garantias está assegurado o atendimento prioritário. A primeira carteirinha de autista emitida no município foi a da Débora, de apenas 8 anos. Será a primeira de muitas a partir de agora. A criação do documento, que assegura ao autista direitos de inclusão social, foi definida em 21 de março de 2019, após a publicação de um decreto municipal. No dia 8 de janeiro de 2020, quase um ano depois, o governo federal também reconheceu a lei que garante os direitos de prioridade de atendimento e descontos aos portadores de autismo. É uma grande conquista, né? A primeira de muitas. A partir dessa carteirinha, os direitos, vários direitos dos autistas poderão ser respeitados, obedecidos, né? Não vai precisar ter mais constrangimento da família ao estar numa fila de supermercado, ao estar aguardando um atendimento e o seu filho entrar às vezes em desequilíbrio. Então essa carteirinha está vindo para priorizar, para ter o atendimento prioritário a essas crianças, né, para que se evite esse descompasso que ela tem quando ela fica muito tempo parada. A conquista aconteceu depois de quase 2 anos de entrave entre o município de Patos de Minas e a Associação Esperança Azul, que ajuda os portadores do transtorno. Em 2019, o município de Patos saiu na frente nessa questão. Eles criaram a lei, né, de um cartão de autista em Patos de Minas para atendimento prioritário. Só que da mesma forma que eles criaram, eles já engavetaram também, né, não deram andamento no processo, na forma de viabilizar a impressão, a expedição dessa carteirinha. De lá para cá, a associação vem sempre atrás disso. Essa carteirinha está já no rodapé dela registrado as 3 legislações que é obrigatório ser cumprida. Então, a legislação municipal e federal, que outorga o direito à carteirinha, e a legislação estadual, que determina que toda parte de comércio execute e aceite a essa carteirinha. A Secretaria de Desenvolvimento Social de Patos de Minas acredita que a criação da carteirinha será um marco na inclusão no município. A secretaria dará suporte às famílias que necessitarem do documento. Reconhecer o autista e a família, dando a ele esse direito que é dele ter a prioridade nos estabelecimentos que são necessários, dele ter a possibilidade mesmo de descontos em relação àquilo que a lei prevê. Então nós nada mais do que nós estamos dando a ele essas oportunidades necessárias. Isso faz muita diferença, né? Isso reduz muito o transtorno, isso dá mais conforto para que eles passem por essas situações de atendimento. Os agendamentos para emissão do documento necessário para a confecção da carteirinha poderão ser realizados a partir do mês que vem. O interessado terá o direito a um documento em papel. A impressão da carteirinha fica por conta da família e tem um custo de R$ 4,00. Para quem não é associado, e para os associados também, a partir do dia 5.
Para quem é associado, vai ser uma forma diferente, pois já está cadastrado, nós temos um acesso mais fácil. Para quem não é cadastrado e tem o filho autista, pode ligar no 99772-7718, né, para poder ter mais informações, quais são os documentos que devem ser levados para a gente fazer esse recolhimento dos documentos, enviar para a Secretaria de Desenvolvimento Social, que irá realizar a expedição, né, a impressão da carteirinha. A Polícia Civil de Patos de Minas prendeu um homem de 25 anos que teria assaltado uma loja de aparelhos celulares na Avenida Brasil no início deste mês. Toda a ação foi flagrada por câmeras de segurança. O crime foi registrado no dia 8 de março em uma loja de aparelhos celulares que fica localizada na Avenida Brasil, no bairro Brasil, aqui em Patos de Minas. O criminoso de 25 anos chegou até o local, chutou em um dos móveis e começou a render as vítimas, uma de 22 e a outra de 26 anos. Pediu para que uma das vítimas enchesse a mochila com os aparelhos celulares e ela obedeceu. Depois foi embora, pediu para que eles ficassem deitados no chão, foi bastante violento, as câmeras capturaram toda a ação, inclusive fez ameaça de morte para as vítimas. Ele levou do local cerca de R$14 mil em aparelhos celulares. A polícia conseguiu localizar o suspeito do crime, de 25 anos. Ele foi preso por desacato, levado para a delegacia, só que não ficou preso porque o delegado entendeu que não havia flagrante com relação àquele crime da loja de aparelhos celulares. Mas um pedido de prisão preventiva já estava a caminho e no último sábado ele foi preso em casa, ali no bairro Nossa Senhora Aparecida. Eu vou conversar agora com o doutor Érico Rodovalho, delegado de furtos e roubos de Patos de Minas. Você não deixou que esse crime ele perecesse, logo depois pediu um mandado de prisão aí para que ele fosse cumprido, né? Olha, a Polícia Civil tem esse importante papel, né? E aqui em Patos a gente busca ao máximo dar essa resposta à sociedade, que crimes dessa gravidade não podem ficar impunes. Então, desde a data dos fatos, né, a Polícia Civil iniciou o seu trabalho, investigadores de polícia fizeram os devidos levantamentos, as provas foram coletadas, reproduzidas no inquérito, e com base em todo esse arcabouço probatório, nada mais do que justo a prisão preventiva desse indivíduo. Indivíduo este que comete um crime da mais alta repugnância e gravidade em nossa cidade, aliado também ao momento crítico em que estamos vivendo, né, em que assola aí as vítimas. Então, era imprescindível essa atuação enérgica da Polícia Civil e, desde então, né, buscamos essa prisão como uma medida justa para este caso. A gente já verifica ali um roubo qualificado, né, o roubo qualificado pelo emprego do uso de arma, em que ele deve responder aí agora preso. E agora ele disse o que para a polícia no momento da prisão? Motivação é aonde foram esses aparelhos que até agora não foram localizados? Olha, de uma forma inicial, ele não quis revelar nada sobre os fatos, né? Então, no momento posterior, durante esse prazo que a gente tem agora de 10 dias para concluir o inquérito, vamos buscar junto uma oitiva formal, junto com o seu advogado, para buscar aí efetivamente o que ele deu de destino para esse material. Mas até este momento, infelizmente, ele não contribuiu com a investigação. A seguir aqui no News, Copasa promete entregar 100% do esgoto tratado no ano que vem em Patos de Minas. E moradores de Areado pedem poda preventiva de árvores para evitar acidentes com a rede elétrica. Moradores do distrito de Areado temem que a falta de poda preventiva das árvores provoque danos à rede elétrica. São inúmeros os problemas relatados pelos moradores de Areado. Dessa vez, o que tem causado preocupação é a fiação elétrica que passa por uma árvore próxima à igreja. A estrutura do poste, por ser torta, gera receio nos moradores das residências próximas. O que solicitam é uma poda para evitar que, em casos de ventania, por exemplo, a árvore ceda e carregue a fiação junto. Pois é, nós perguntamos à Prefeitura de Patos de Minas se há programação de alguma poda preventiva em Areado, mas até o momento não fomos respondidos.
90% do esgoto de Patos de Minas é tratado, mas a Copasa quer atender 100% até o ano que vem. Por isso, seguem as construções de elevatórias e redes coletoras em vários pontos do município. O serviço de esgotamento sanitário em Patos de Minas teve início em 2009 e desde então foram investidos mais de 183 milhões de reais na implantação de 8 elevatórias, construção de redes coletoras de esgoto e uma estação de tratamento de esgoto. A Copasa investiu até o momento na cidade de Patos de Minas, no sistema de esgotamento sanitário, da ordem de 183 milhões de reais. Foi construída uma ET, com capacidade para tratar 277 litros por segundo, já está em plena operação. Nós já temos aqui na faixa aí de 650 quilômetros de redes entre interceptor, coletoras e linhas de recalque. Na atual obra, nós vamos construir ainda mais 6 elevatórios de esgoto. Atualmente são tratados 90% do esgoto produzido na cidade, mas já existem obras em andamento para tratar 100% do esgoto, com a construção das elevatórias nos bairros Alto Limoeiro, Gramado, Campos Elíseos, Distrito Industrial 2 e 3, Santa Helena e Jardim Europa. A implantação de 3.000 metros de redes coletoras em diferentes pontos da cidade, um investimento de 11 milhões de reais. As obras tiveram início ainda no segundo semestre de 2020 e a previsão para tratar 100% do esgoto em Patos de Minas é para 2022. O investimento é de 11 milhões de reais. Nós estamos contemplando hoje a urbanização da ET, a instalação de equipamentos reserva na ET, mais 6 elevatórias e aproximadamente 18 quilômetros de rede distribuídos entre linhas de recalque, interceptores e redes coletoras. O tratamento de esgoto sanitário traz inúmeros benefícios ao município, pois reduz os gastos aplicados com saúde pública, contribui para a preservação ambiental e para a erradicação de doenças de veiculação hídrica, além de promover a geração de empregos e desenvolvimento econômico. A importância principal de uma obra do sistema de esgotamento sanitário é, sem dúvida, a questão de redução ou eliminação das doenças de veiculação hídrica, redução de vetores também, Além disso, aqui estão sendo gerados aproximadamente 70 empregos diretos. Além disso, as obras de ampliação se estendem aos distritos rurais, que também são contemplados com investimentos. Os distritos rurais, eles serão contemplados numa nova etapa de obra, não é nesta etapa. Então, tem uma obra prevista para início aí do segundo semestre, e vai contemplar os distritos de Areado, Bom Sucesso, Major Porto, Pilar, Pindaíbas e Santana de Patos, com investimento aproximado aí de 14 milhões de reais. Já já nós vamos mostrar que comerciantes de Patos de Minas contam com pedidos e compras de última hora para alavancar as vendas nesta Páscoa. E solidariedade para matar a fome. Quem não pode pagar, leva pão de graça de padaria. A Associação Brasileira de Supermercados estima um incremento de 10% a 15% nas vendas nesta Páscoa e em relação à passada, Os comerciantes de Patos de Minas contam com as compras de última hora para que avancem, então, as estimativas da associação. Em 2020, com o cenário de pandemia, o setor teve queda nas vendas, impactada principalmente pelas paralisações no comércio. Antes da pandemia, a Fernanda, por exemplo, vendia em média de 350 a 450 ovos, mas no ano passado vendeu pouco mais de 200 unidades ao todo. Da Páscoa foi quando a pandemia estourou e a gente não sabia ainda o que estava acontecendo. Acho que a gente ainda não tinha noção do que estava por vir, Então a gente ficou bem assustado. O comércio estava fechado já e foi uma época bem complicada. Nos supermercados, a venda de ovos de Páscoa estão bem inferiores ao que foi registrado em anos passados. Uma situação que foi observada é que as pessoas têm escolhido ovos mais em conta do que as marcas mais conhecidas que costumavam sair mais.
Nós estamos um pouco preocupados com relação à venda desse ano. Nós temos observado que esse ano também, onde 2021, os ovos de primeiro preço, os ovos mais baratos, eles estão tendo uma procura muito maior. Inclusive, nas nossas lojas, esses itens já finalizaram alguns tamanhos. Então, assim, os itens mais baratos de primeiro preço estão tendo uma aceitação maior. Em relação aos itens de marcas, os ovos maiores, eles ainda continuam com um estoque muito grande dentro das lojas. O que surpreendeu foi a quantidade de microempreendedores que surgiram ao longo da pandemia e que migraram para o setor de venda de produtos derivados do chocolate. A Fernanda, que também ministra cursos no ramo de confeitaria, conta que houve um aumento na demanda de pessoas que buscam aprender a trabalhar nessa área. Esse ano eu recebi muita ligação, muita procura por cursos de Páscoa. Muito, mas assim, sabe, foi um número muito grande. E de pessoas que não trabalham na área da confeitaria, que eu vi que realmente queria, né, conseguir um extra na Páscoa. Recebi muito pedido. Só que aí, assim, devido a tudo que me aconteceu, eu não tive tempo, né, nem para ministrar os cursos, nem para organizar nada, né, muito maior assim. Quanto aos que já estão na área, a expectativa até o fim de semana é de que haja um crescimento nas vendas, pensando principalmente naqueles que deixam as compras para a última hora. Nós acreditamos que até o final de semana vamos conseguir ter uma venda muito expressiva. Como eu falei, é uma tradição do brasileiro deixar tudo para a última hora, mas a expectativa durante a semana, com certeza, ela é muito boa. É um momento, eu já vendi cerca de 80 ovos, já foram entregues. E agora, né, nossa produção maior é de amanhã até no domingo. Eu acredito que a gente já tenha agendado mais ou menos uns 280 a 300 ovos para retirada ainda. E assim, sempre surge, né, mais alguns de pronta entrega, tem os que esquecem de pedir, né? Eu acredito que a gente vai dobrar a meta do ano passado. A gente está vivendo um período de instabilidade ainda. Porque esse ano a gente está na fase pior do que a do ano passado, né? Enquanto da pandemia. Então, assim, eu acho que as pessoas vão segurar um pouco. Esse ano eu não investi em ovos grandes, eu só tenho um tamanho de ovo para ficar mais em conta e a pessoa não ficar sem o presente. Muitos deixam para a última hora realmente, né? Proprietários e funcionários de uma padaria no bairro Antônio Caixeta decidiram fazer uma ação solidária. Todos os dias, eles distribuem alimentos na porta do estabelecimento para aqueles que não têm como pagar pelo pãozinho nosso de cada dia. A iniciativa veio do casal Igor e Átila, que após assistirem uma publicação na internet, se inspiraram na ideia e decidiram começar com uma ação também no estabelecimento deles. A gente estava olhando umas postagens do Facebook e lá, em meio a essas postagens, uma pessoa colocou lá assim: se você tem restaurante, bar, padaria, ao invés de você jogar fora aquilo que sobra, você arruma uma forma de doar para as pessoas, coloca do lado de fora ou cria, né, um espaço para a pessoa vir pegar. E aí a gente viu essa ideia, né, e ficou com aquilo na cabeça. E de repente, um determinado dia, ela me disse: vamos fazer? Eu falei: vamos. Aí nós saímos, montamos a mesinha, né, confeccionamos o cartaz e colocamos aqui, sabe? E foi algo assim, surpreendente. A ideia deu certo. Todos os dias as pessoas passam pelo local e retiram algum pacote. A repercussão foi tão positiva que em breve eles devem ampliar as doações para outros itens. As pessoas têm vindo, têm pegado, inclusive os nossos clientes às vezes vai comprar alguma coisa aqui e vai sobrar um troco, a pessoa fala: não, eu vou deixar o troco aí para ajudar vocês. Enfim, é uma forma que eu tenho de contribuir. E graças a Deus, né, as pessoas entenderam o propósito, que na verdade a nossa intenção é ajudar o próximo, né, aquilo que a gente pode fazer, por mais que seja um gesto pequeno, enfim, mas é algo que a gente pode fazer nesse momento. Então a gente já até fez outra mesinha, né, já confeccionou, eu já ganhei muita roupa, já tenho roupa, e amanhã eu creio que também já vai ter arroz, feijão, macarrão, açúcar, pó de café, porque como tem o biscoito, eu creio que já dá uma ajuda, mas se der mais um pouquinho, né, cada um der um pouquinho, já vai dar para ajudar bastante. Quem puder passar aqui por volta de 7h30
8 horas, mais ou menos, é o horário que a gente já está pondo. Quiser passar e tá pegando a sua doação, pode passar e pegar. Aí a gente está pedindo para pegar somente o necessário, porque como tem muitas pessoas precisando, cada um pega um pouquinho e vai ajudar cada um. A população também pode ajudar com doações que podem ser deixadas no estabelecimento ou mesmo outras ações semelhantes. Afinal, quanto maior a ajuda, maior o número de pessoas beneficiadas na ação. Nós estamos abertos, né, à população, a qualquer pessoa que quiser vir participar do nosso projeto, porque a nossa intenção é que nós também não sejamos os únicos, que outros também possam pegar essa ideia, né? Pessoal que tem restaurante, tem padaria como eu, ou algum comércio que queira, né, fazer algum tipo de doação, enfim. Mas caso queira contribuir com a gente está aqui de portas abertas, o momento é difícil, enfim. Mas aquilo que a gente pode fazer, e se mais parceiros, mais pessoas vierem, nós podemos expandir o projeto e assim mais pessoas serem ajudadas com esse intuito. Excelente a iniciativa, né? Aqueles que quiserem ajudar com o projeto podem ir na Avenida Afonso Queiroz, 450, no bairro Antônio Caixeta. Na sequência aqui no News tem a análise da notícia. Pelo segundo dia seguido, Patos de Minas tem ocupação de leitos públicos abaixo de 100%. Na rede hospitalar, colapso sem trégua. Casos confirmados diminuem em ritmo e o município confirma mais 3 mortes. E depois da reportagem da NTV, rapaz com sérios problemas cardíacos consegue avançar no tratamento, mas famílias faz um apelo por doações e para que seja feito fornecimento de oxigênio pela prefeitura. Vamos à análise da notícia aqui no NTV News com a participação do jornalista e apresentador Gui Boaventura. Olá, Gui, boa noite. Olá, Daí. Boa noite para você, boa noite aí para o nosso telespectador. O Gui, a gente começa a análise de hoje falando de 16 governadores que assinaram um manifesto e publicaram nesta segunda-feira em repúdio a agressões e fake news contra chefes de executivos estaduais. E eles pedem medidas do presidente Bolsonaro e do Congresso Nacional e demonstraram preocupação com a, abre aspas, crescente onda de agressões e difusão de fake news que visam a criar instabilidade institucional no Estado e no país, fecha aspas. Os governadores também clamaram por paz. A carta não foi assinada pelo governador Romeu Zema, que disse que embates políticos devem ficar em segundo plano, Gui. Pois é. Esse assunto teve um desdobramento hoje no Brasil, até eu diria que, de certa maneira, preocupante, né? Primeiro, o governador que encabeça essa lista aí é o João Dória. Ele morava na casa dele, agora teve que mudar-se para o Palácio dos Bandeirantes em São Paulo por uma questão de segurança. E até mesmo por reclamação dos seus vizinhos que estavam sendo perturbados com manifestações, com xingamentos, com ofensas, com manifestações na porta da casa do governador. Outros governadores do Brasil, que não são negacionistas, e que não falam a mesma língua do presidente Bolsonaro, também estão sendo ameaçados. Essa é uma situação que precisa ser controlada e precisa ser controlada pelo presidente da República. Toda essa movimentação que o presidente fez de ontem para hoje em relação à troca de ministros, em relação à demissão dos chefes das Forças Armadas, do Exército, da Marinha e da Aeronáutica, tudo isso culminou hoje à tarde com um deputado do PSL, o líder do PSL, vou lembrar o nome dele aqui para não ficar sem dar essa informação, me fugiu aqui o nome dele, mas é rápido, enquanto a gente vê quem é que é, eu fico devendo o nome dele aqui, mas vou falar, um deputado pelo estado de Goiás e é major da polícia. Ele entrou com um projeto na Câmara, tentou passar um projeto nas comissões, tentou passar um projeto nas reuniões de líderes para ser votado em plenário, dando poderes, aumentando os poderes do presidente da República, insinuando, inclusive, o poder de mobilização. Aliás, essa é a capa do projeto.
o presidente da República pode mobilizar todas as forças do Brasil a qualquer momento, a qualquer hora, se sentir ofendido, se sentir invadido, né? Se sentir que a nação está passando por um determinado perigo. O outro detalhe, Odair, que chama a atenção e que complementa a informação a respeito desse fato, a respeito desse manifesto dos governadores, é que nesse projeto de lei, que não passou pela reunião de líderes, ainda bem que não passou pela reunião de líderes, dava ao Bolsonaro o título de chefe das polícias militares do Brasil, dos estados do Brasil. Sabe o que significa isso? Ele tira completamente o poder de força do governador, que é o chefe das polícias militares no Brasil, em cada estado seu. Então, esse é um assunto que ainda vai ferver muito, ainda vai dar muito o que falar. Isso mexeu com a Câmara dos Deputados hoje à tarde, mexeu com os políticos, mexeu com o mundo político e continua mexendo. Essa carta dos governadores é o que vem de encontro com todo esse movimento que está em Brasília. Muito bem. Aqui vamos girar o assunto, falar de saúde. O jornalismo da NTV tem acompanhado de perto a luta pela vida de Pedro Henrique. Você já noticiou aí no seu programa, a gente tem noticiado aqui nos nossos jornalísticos. Com sérios problemas cardíacos, a família contou o caso do rapaz de 20 anos e pediu ajuda, né? Para os exames, ele já conseguiu depois da exibição da reportagem aqui na NTV. Além de ter mais um longo tratamento pela frente, ele precisa de mais dinheiro e agora a urgência pelo fornecimento de oxigênio, Gui. E já solicitou à prefeitura, mas ainda não foi atendido e a gente tem um material sobre isso. Foi na semana passada que muitos conheceram o drama do Pedro Henrique. O rapaz sofre com um problema cardíaco desde a infância, mas que só foi diagnosticado cerca de 6 meses atrás. Pedro Henrique sofre com a hipertensão pulmonar, que é um conjunto de alterações que dificultam a passagem do sangue pelas artérias e veias pulmonares. Esse processo pode sobrecarregar o coração e causar cansaço e desmaios. Pedro está com apenas 50% das funções do coração funcionando. O pulmão também está bastante comprometido. Após a primeira reportagem exibida no último dia 24, Pedro recebeu muitas doações. Com o dinheiro, ele começou o tratamento. Um exame de cateterismo foi realizado no paciente de apenas 20 anos em um hospital particular da cidade. Sim, eu venho agora agradecer porque foi através da repercussão que teve a reportagem que ele conseguiu doações, teve uma doação bem expressiva de um anjo, eu falo que é anjo, que aqueles que não querem ser declarados é que realmente fazem em função do amor ao próximo, né? A gente conseguiu o cateterismo, foi feito hoje esse cateterismo, ele sofreu bastante, porque é bem invasivo, né? O começo do tratamento foi uma dose de esperança para a mãe, que ouviu do médico que se ele não corresse para realizar o tratamento, não viveria mais do que 1 ano. Para mim tá sendo assim, eu tô agradecendo demais, tá sendo para mim muito, eu tô assim, sabe? No caso que igual minha irmã pediu ajuda para ele, e tá sendo ajudado, graças a Deus, eu tô muito feliz, porque é muito difícil você chegar no médico e ouvir falar que seu filho corre risco de vida, é muito triste, entendeu? Para mim, eu tô assim, sabe, não tô nem assim, conseguindo falar direito. Mas a luta ainda continua. Pedro precisa realizar outros procedimentos em Belo Horizonte. Por isso a família pede ajuda. Toda ajuda é bem-vinda e necessária. O telefone para o contato é o 0 operadora 349 9860 9355. A conta para depósito é Banco do Brasil, nome Poliana da Cunha Moura, agência 01902. Conta corrente 54 782, dígito 4. O cateterismo foi o início de uma longa jornada. A gente fala que a gente tem uma caminhada grande, porque como não foi descoberto desde a infância, apesar de ser congênito, né, era para ter descoberto antes, a gente não teve essa descoberta. Ele é o início de tudo. Ele conseguiu o cateterismo, graças a Deus. Eu venho aqui principalmente agradecer que sem Deus e sem a repercussão da reportagem, a gente não sabe se ia conseguir chegar tão rápido
abranger o que a gente precisava, a tocar no coração do ser humano, aqueles que ainda pensam uns aos outros. Mas ele ainda precisa dessa ambulância, ele precisa do oxigênio para ontem. A gente tem laudos que falam que ele ainda tem a dificuldade, né? E corre risco de vida ainda, né? Então é bem delicada a situação e eu peço mais uma vez que a Secretaria de Saúde nos ouça. Eu peço à população que nós estamos precisando ainda, meu filho ainda não saiu do quadro de risco, entendeu? Eu peço ajuda a todos vocês, patense, todo mundo que puder ajudar meu filho, eu fico muito grata a todos vocês. O jornalismo da NTV questionou a Prefeitura sobre a urgência no fornecimento de oxigênio ao Pedro Henrique. E em nota, a assessoria disse que o pedido já foi encaminhado ao White Martins no dia 24 de março. Entretanto, a empresa não informou sobre a previsão de atendimento. A Prefeitura disse ainda que a entrega do oxigênio ocorre direto na casa do paciente pela empresa. Tem mais, né? Pode seguir aí, Vinícius. A White Martins, em nota, informou que fez nessa terça-feira a entrega de um concentrador e de um cilindro solicitados pela Prefeitura de Patos de Minas. Os equipamentos foram instalados na casa do paciente por técnicos da empresa que orientaram, na oportunidade, sobre a forma correta da utilização dos equipamentos. Inclusive, aí você vê imagens, né, do equipamento que acabou de chegar na casa do Pedro Henrique. E a luta não acabou não, viu? Ô Gui Boaventura, aí o papel do jornalismo de noticiar, né, de trazer aí à luz essas questões, essas dificuldades que essa família vem encontrando e parcialmente aí, como eu disse, a luta não acabou não, mas parcialmente a gente colaborou de alguma maneira com a participação inclusive da comunidade para ajudar esse rapaz. Sim, esse aí é o jornalismo de resultado, né, Odair? A gente sempre fala e pouca gente entende o que a gente faz, às vezes, que a gente briga por uma determinada causa, vai atrás, busca uma solução, briga com a autoridade, critica a autoridade, não é simplesmente pelo fato da crítica, não é simplesmente pelo ato da matéria, sabe, da audiência, é sim para solucionar o problema. A gente está buscando a solução para o problema. Aí, nesse caso aí, por exemplo, o rapaz está precisando de oxigênio. Pediu para o White Martins, a gente sabe que a White Martins hoje fornece oxigênio para o Brasil inteiro, é a maior usina de oxigênio que tem na América Latina, sabe, tem usinas espalhadas praticamente pelo Brasil inteiro, mas tem uma usina de oxigênio no Hospital São Lucas, inclusive que está parada. Por que não compra oxigênio lá do Hospital São Lucas e resolve o problema desse moço aí, que não pode esperar a programação da White Martins? Poxa, é por isso, você vê esse rapaz deitado nessa cama aí, fala, é para isso que a gente paga uma das maiores cargas tributárias do mundo? É para isso? O SUS foi criado para isso? Para não socorrer, para ficar, sabe, porque saúde, vida, sabe, não espera daí. Não espera. Gui, vamos falar da Covid-19, porque a taxa de isolamento em Minas Gerais está menor que a média nacional, enquanto no país é de 49,15%, aqui no estado de Minas, 46,67%. O governo mineiro, inclusive, manifestou preocupação e pede que a população siga os cuidados. A gente, inclusive, tem aí tela sobre isso, né, Luiz? Dessas medidas aí, ó, de isolamento, mostrando esses números, Gui, e mostrando que a gente precisa ficar mais atento. Nós, mineiros, precisamos ficar muito mais atentos com essa questão, né? Eu acho que nenhum esforço, nada que for feito, certo ou errado, e essa questão do isolamento social, Odair, é a única coisa que nós temos hoje para lançar mão. É a única coisa que conseguiu nos apresentar o poder público nesse país. Não apresentou absolutamente mais nada. Então, se é isso que nós temos para combater essa desenfreada, esse desenfreado crescimento do coronavírus, ou da Covid-19 no Brasil nesse momento, se é essa a nossa única arma, vamos usar, poxa. Vamos nos aderir, pelo menos se a gente não, de todo, não estiver dando
como diz entre aspas, o tiro certo, pelo menos vai pegar de raspão. A gente vai amenizar essa situação, sabe? É preciso que a população esteja do lado de alguma coisa. Porque se não tiver do lado de alguma coisa, com esse isolamento social, é a única coisa, não tem outra, com isso, nós não estamos dando conta, não estamos conseguindo baixar esses números. Sem isso, vai ficar pior ainda. E você estava vendo aí, Odair, em relação à queda desses números aqui na nossa região, nós tivemos aí daqui a pouco eu acho que você vai mostrar, inclusive, esses quadros aí. Estamos baixando o nível de internamento, de internação, estamos baixando o nível de pessoas internadas em UTI, baixamos do 100%, ótimo, que maravilha. Mas o Brasil hoje bateu um novo recorde. 3.780 mortes por Covid-19. Nós fazemos parte disso. Às vezes a gente está numa bolha momentaneamente, mas fazemos parte disso. E temos que tomar cuidado, porque a partir do momento que a população relaxa, não se isola, não se cuida, sabe, não tome todas as precauções, o que vai acontecer? Esses números vão voltar a crescer aqui, a gente volta para o mesmo martírio, aquela fila infernal e interminável, sabe, de sofrimento desse pessoal que ficou contaminado pelo coronavírus. Complicada essa situação. Mas tinha que ter outra solução dada, mas nós não temos. O poder público no Brasil provou de cabo a rabo, é um ditado antigo, mas vale para esse momento, né, que é incompetente. Sabe, é incompetente, de mamano a caducano. Então, temos que conviver com isso. Temos que lutar com as armas que temos. E é justamente desses números que a gente fala agora no comparativo entre os boletins de ontem e de hoje, que casos confirmados diminuíram o ritmo e o município confirmou aí mais 4 mortes na comparação dos boletins. São 85 novos casos em relação ao de ontem, né, ao boletim de ontem. Foram confirmadas aí mais 4 mortes, como eu disse, ocorridas no dia 29 de março. Então, ou seja, nas últimas 24 horas, 4 mortes confirmadas, né, de pessoas com idades entre 63 a 77 anos, Gui. E um número interessante, porque essa questão dos óbitos, Odair, não vou me ater muito a como eles são registrados, porque a gente sabe que existe uma subnotificação e ela vem sendo recuperada ao longo do tempo. Então, às vezes, a gente fala, poxa, mas 12, 13 óbitos hoje em Patos de Minas? Não, às vezes teve 2, 3, mas tem uma contagem que vem lá de trás, uma recuperação dessa contabilidade, vem lá de trás, recuperando a subnotificação, e aí dá um número elevado em determinados dias. 337 óbitos registrados até agora, é isso que a gente tem. Nós temos que nos ater. 330 é um número elevadíssimo, é um número altíssimo. Agora, dos casos confirmados, que são passados pelos laboratórios para essa contabilidade da prefeitura, não tem motivo para ter subnotificação. Então, nós temos aí os casos confirmados de ontem, no final da tarde, para hoje, no mesmo horário, um aumento de 185 casos. 185 casos confirmados. É muito para esse momento que nós estamos vivendo. Nós estamos lutando, todo mundo querendo, torcendo para que esse contágio freie. E para que isso aconteça, é preciso ter essa colaboração de todos nós, né? Precisamos sair para a rua paramentado, de máscara, com álcool gel, só sair quando for necessário, não aglomerar, porque o importante é não aglomerar. Nós temos que fazer isso, porque senão vamos perder essa luta de goleada. Pois é, e pelo segundo dia seguido, Gui, Patos de Minas tem ocupação de leitos públicos abaixo de 100%, o que é uma boa notícia, né? Diminuiu, mas demanda da terapia intensiva, porém a de leitos clínicos aumentou, mantendo aí aquela preocupação. A disponibilidade da rede particular, no entanto, continua colapsada, conforme você pode avaliar aí nesses números entre ontem e hoje, Gui.
Pois é, será que nós estamos numa bolha? Será que o que a gente está fazendo aqui está dando realmente certo? Sabe, será que essa onda roxa, estendendo aí esse isolamento social pelo governo estadual, o governo municipal proibindo algumas outras coisas, entre elas, por exemplo, a venda de bebida alcoólica, será que é isso que está funcionando? Se for, vamos nos agarrar a isso. Sabe, se for, é isso que nós temos para lutar, é essa arma que a gente tem para lutar. Agora, diante dos números do Brasil, a gente não pode comemorar nada em relação a essa ocupação de leito. Torcer para que isso seja a nossa realidade, torcer para que a nossa região esteja realmente fazendo certo, fazendo o seu dever de casa, né? Baixamos aí a ocupação de leitos clínicos no serviço público de saúde para abaixo de 100. Há muitos dias a gente não via isso, né? Então, ontem nós tivemos aí um número de 87,5 nessa ocupação, hoje 96,88, continua abaixo de 100, quer dizer, a variação continua agora num patamar um pouco mais baixo do que aquela que a gente vinha acompanhando. Agora, temos que continuar a nossa luta, continuar a guerra, continuar o que a gente estava fazendo, porque pode ser isso que está dando certo. Muito bem. Gui, vamos fazer uma parada rápida aqui. O Luiz vai voltar aqui para nós, Luiz. Porque depois do intervalo a gente fala de um vereador de Divinópolis que mostra o hospital vazio em Carmo da Mata e o Estado diz que Santa Casa não tem estrutura. E o Ministério Público, Gui, a gente vai falar também do MP que ajuizou a ação civil pública e pede que edital de transferência de gestão do Hospital Regional para a organização social seja interrompido imediatamente. Um vereador de Divinópolis denunciou um hospital vazio na cidade de Carmo da Mata, que fica na macro-região oeste, enquanto outras cidades mineiras enfrentam colapso. Mas o secretário de Estado de Saúde diz que a unidade de Carmo da Mata não está no plano de contingência e nem está estruturado para atender doentes com Covid. Minas Gerais vive a maior ocupação de leitos clínicos e de UTI na pandemia. Muitas cidades enfrentam colapso. Mesmo com crescimento na demanda, nem todos os hospitais do estado são utilizados adequadamente, segundo o vereador de Divinópolis, Diego Espino. Ele mostrou o Hospital Olinto Ferreira em Carmo da Mata, completamente vazio. A Santa Casa é uma instituição filantrópica, tem recursos próprios, mas também recebe dinheiro público. Enquanto Divinópolis está lotado, lá tem gente morrendo na fila, aqui não tem ninguém. O governo de Minas não pode olhar isso, não? O governo de Minas não pode saber onde que tem gente e onde que não tem gente, não? Tem gente morrendo. E eu fiquei sabendo que aqui não tem nenhuma pessoa, isso é verdade? Internado hoje não tem não, senhor. Internado? É, não tem. Tá, mas tem alguém em exame, alguma coisa? Nesse momento não. Nenhuma pessoa? Nada? Nesse momento não. O vereador vistoriou o hospital, confirmou que não havia nenhum paciente internado. Olha essa sala aqui, isso aqui é uma sala de urgência. Detalhe. Aqui tem necrotério, que é estranho que se caso falecer, tem um lugar porque não precisa alugar a câmera fria, não. Com o Hospital de Carmo da Mata vazio e Divinópolis lotado, o vereador conta que teve que acionar Patos de Minas para a transferência de doentes. E eu acabei agora, nesse exato momento, de transferir uma pessoa que está em estado de óbito, de Arcos para Patos de Minas, e eu estou indignado porque eu fiquei sabendo que aqui não tem ninguém. Então, assim, eu estou aqui como cidadão de bem, só quero mostrar mesmo, porque lá em Divinópolis, doutor, a gente está montando um hospital campanha lá, e eu fiquei sabendo que aqui a gente poderia, talvez, ter estudar a forma, talvez, da gente trazer esse hospital campanha para cá, porque lá o pessoal está precisando ser atendido, é com urgência. Eu vi agora um pedido da família com um parente para morrer, e o único lugar que encontrou uma vaga foi em Patos de Minas. Só que aqui tem vaga. Aqui tem vaga. Se precisar entubar aqui, ó, tem vaga. Gente, não tem uma pessoa aqui. Não tem uma sequer. Nesta segunda-feira, o vereador voltou ao Hospital de Carmo da Mata com o deputado estadual Cleitinho Azevedo para entender por que os leitos não são utilizados
e foram informados pelo administrador da unidade que o local não recebe verba do Estado para tratar doentes com Covid. Uma pessoa pegou Covid. Certo. Por que ela não poderia estar aqui? Na área de Covid, você precisa ter o isolamento primeiro. Primeiro o paciente passa no médico, vê a questão do estado dele de saúde, aí ele vai para um quarto de isolamento, para que seja feita toda a medicação e sejam feitos os exames. Se for positivo, ele vai ser transferido, porque nós não somos referência. Nós não ganhamos verba de Covid. Depois de vistoriar o hospital, o deputado cobrou do governador do estado. Então, governador Rondônia, usa esse dinheiro para abrir mais leis, contrata mais profissionais, traz médicos lá da Cuba. Quando vocês viram os médicos lá da Cuba lá, mandou os médicos tudo embora. Nesta terça-feira, o secretário de Estado da Saúde, Fábio Baquerete, respondeu sobre a denúncia feita e disse que a abertura de mais leitos depende de várias condições na estrutura e também de pessoal. Que o hospital tenha toda uma estrutura complexa para abrir esses leitos. Isso inclui equipamentos, rede de gases, especialmente oxigênio, e recursos humanos. Este hospital, que foi demonstrado nesse vídeo, não tinha nenhuma dessas estruturas. Faltava o básico para a abertura de qualquer leito. Naquela região, na região oeste, da macro-região oeste, estamos sim tentando abrir novos leitos, como no Hospital Regional de Divinópolis. Então temos todo o compromisso de, além de expandir leitos, expandir um leito com qualidade. Caso haja qualquer hospital em que o gestor queira abrir um leito para a Covid, o Estado contribui com todo o seu equipamento, com financiamento e com alguns insumos, mas o recurso humano, que é o básico, tem que vir desse prestador. Gui Boaventura, como analisar essa situação aí no momento tão crítico para Minas Gerais em meio a essa pandemia? Isso é uma grande piada, né? Isso é uma piada assim isso é humor negro. Ah, porque Carmo da Mata é uma cidade pequenininha e que tem lá um hospital que está... Olha, não é isso. Por ser uma cidade pequena, ele pode ter e deve ter o seu hospital para atender a sua população. Agora, essa concentração de poder que nós temos nas mãos do SUS, né, quem pode decidir, decide uma regional. Você pode me contar a que veio a Superintendência Regional de Saúde, onde você vê ela atuando, onde você vê ela aparecendo? Nem para dar uma entrevista eles não aparecem. E não é aqui em Patos, não. É em qualquer lugar. Só pode falar a FEMIG lá em Belo Horizonte. E não fala com ninguém. Concentração de poder, concentração de administração e tudo isso. Ah, porque o hospital lá em Carmo da Mata, o hospital lá em Carmo da Mata deveria estar sendo utilizado, sim. Agora, é mal gerido. O Estado é mal gerido, é mal comandado. Sabe, é uma concentração de poder, não pode sair das mãos. E acaba isso tudo sendo apertado e saindo entre os dedos. Sabe, é uma coisa que não dá para entender, um negócio que não dá para ver. Esses absurdos, essas aberrações. Ali do lado de Divinópolis tem um hospital vazio. Ah, mas não tem médico. Poxa, contrata médico. Não contrataram para Patos porque esse doente saiu de lá e veio para ser atendido em Patos. Aqui tem médico. Por que tem médico aqui? Porque foi contratado. Por que foi contratado? Porque foi exigido, porque teve briga, porque o poder público municipal correu atrás, por um punhado de coisas, né? De ações que deveriam ter acontecido e aconteceu. Lá em Carmo da Mata, não. Nós não recebemos aqui, outra coisa, né? Nós não recebemos dinheiro para o tratamento da Covid. Sabe? Faz diferença do que você pode morrer ou do que você vai morrer? Faz diferença para a sua família? Faz diferença para a pessoa que está sofrendo? Não faz diferença. A verba também não faz diferença. Então, se tem verba para tratar outras comorbidades, com um hospital completamente vazio, porque o que mostra isso é que não tem ninguém doente ali. Então, usa isso aí para tratar da Covid, meu Deus do céu. O Gui,
A gente muda de assunto porque o Ministério Público ajuizou uma ação civil pública para interrupção do edital para que o Hospital Regional Antônio Dias seja administrado por uma organização social. E a gente tem esse material aí. O ex-secretário de Saúde de Minas Gerais disse em visita a Patos de Minas em 24 de fevereiro que a decisão para que o HRAD seja administrado por uma OS já estava tomada e que, com isso, a capacidade da unidade hospitalar iria aumentar. O edital está agora lançado, então nós temos que dar sequência no edital com todos os trâmites. Talvez 4 a 5 meses nós já tenhamos a operação. O ex-presidente da FEMIG e atual secretário de Saúde do Estado disse que o trâmite, além de trazer benefícios, não é inoportuno, mesmo durante a fase crítica da pandemia. A gente veio cada vez mais trabalhando dentro desse edital e com a perspectiva, então, desse tempo durante um ano em que a pandemia, com a vacinação, reduza sua importância dentro da assistência, a gente consiga se planejar. Os servidores foram apenas comunicados da decisão do governo de Minas. Insatisfeitos com a mudança, protestaram na frente do HRAD no final de fevereiro. O Conselho Estadual de Saúde também discordou da transferência de gestão. Nesta segunda-feira, o Ministério Público ingressou com uma ação civil pública e, por ter encontrado pontos críticos, pediu a suspensão imediata do edital. Justificou que há inconsistências e fragilidades. Além disso, destacou a severa pandemia que assola o país. Patos de Minas e a região noroeste enfrentam um momento crítico e o Ministério Público entende que seria inadequado a transferência da gestão de um hospital público, que é referência para a macro-região, pois a mudança demandaria reestruturação e instabilidade em gestores, servidores públicos e também na população assistida. Além disso, também não há aprovação do Conselho Estadual de Saúde. Entre outras coisas, o Ministério Público pede que seja submetida uma nova proposta do Estado para a deliberação da terceirização do Hospital Regional ao Conselho Estadual de Saúde. Sejam feitos pela FEMIG estudos técnicos de equipamentos, estudos sanitários para a identificação das necessidades assistenciais, investimentos de sustentabilidade conforme são realizados pelo SUS e limitação de valores do contrato de gastos com obras e benfeitorias. O Ministério Público ainda sugere uma multa diária de R$10 mil ao secretário de Estado da Saúde e presidente da FEMIG em caso de eventual descumprimento da decisão liminar. A ação civil pública é assinada pelos promotores Rodrigos Domingos Taufik e Joseli Ramos Pontes. Guiboventura, então nós temos aí mais um capítulo, né, dessa história, dessa questão aí da possibilidade da entrega para essa organização social de todo o comando do Hospital Regional em Patos de Minas. Temos aí, inclusive, essa ação civil pública que agora está sendo aí impetrada na Justiça. E o que deve acontecer agora, Gui? O que a gente pode esperar de tudo isso? Não, agora é esperar a decisão da Justiça. Mas colocou na mesa certa para discutir essa situação, porque se as partes não se entendem, se os interesses são diversos, coloca na Justiça, que aí aplica-se o direito. É direito de quem? E aplica isso. E aí a Justiça vai fazer isso, né? Eu fico aqui, eu estava esperando essa decisão do Ministério Público. Eu estava ansioso por essa intervenção do Ministério Público. Eu estava ansioso por uma tomada de posição do Dr. Rodrigo Taufik. E te confesso que em determinados momentos eu acreditei que isso passaria em brancas nuvens, mas com o tanto de mobilização que nós tivemos em torno desse assunto aqui em Patos de Minas, eu tinha uma esperança muito grande que ele tomaria, como tomou, uma posição, e ele prova que é realmente um promotor do equilíbrio, um promotor da hora certa, né? E entrou em tempo nessa questão, entrou em tempo na Justiça, e eu acho que isso vai ter uma solução que vai agradar a população de Patos de Minas e da região, porque, Odair, esse hospital é muito importante. Nós não temos aqui Carmos da Mata com hospitais vazios, né? Nós temos o Hospital Regional.
Esse é a tábua de salvação de 33 municípios aqui dessa região. É só ele. Pequeno, acanhado, apertado, não tem jeito mais de crescimento, mas é ele. E ele não pode ser tocado de qualquer maneira e com interesses outros que a gente não sabe quais são. Muito bem. E, Boaventura, com essa a gente fecha a nossa análise de hoje, novamente te agradecendo pela participação aqui. Um abraço, boa noite para você e para o nosso telespectador. Ok, Gui. Outras notícias você acessa o portal patujá.com.br. Amanhã a gente volta às 19 horas com uma nova edição do News. Até lá.